Esse é o tema da devocional de hoje. Cresça, mas continue sendo uma criança. E o texto que eu quero abordar aqui com vocês está em 1 Tessalonicenses 5, do verso 16 ao 23, quando o próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele traz alguns conceitos que nos fazem crescer saudavelmente. E aqui eu quero destacar aqui o primeiro verso que diz: regozijai-vos sempre. Quando esse texto fala que regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, isso não é um convite ou uma chamada para bobeira. Isso é um convite para um estado de felicidade. Tristezas, nós vamos tê-las. Nós vamos ficar tristes, nós vamos ter momentos ruins, nós vamos ter aí esses reverses, mas isso aqui, quando diz alegrai-vos, é um convite para que a presença de Deus, ela nos sustente nos bons e nos maus momentos. E é isso que acontece. A criança, você já reparou que a criança só quer os bons momentos? Então ela precisa ser ensinada também a lidar com os momentos não tão bons assim. Elas precisam ser frustradas. O seu processo de desenvolvimento emocional começa com as frustrações, sim. Quando a gente nasce, a gente já é frustrado. Estava ali, aquele ambiente gostoso, protegido com tudo ali, quentinho, gostosinho, escurinho. Quando a criança nasce e chora, aquele ar entrando ali dói. Então, ela não sabe, claro, não tem um nível de consciência tão grande assim. Mas nós precisamos crescer, amadurecer para entender que, se dependemos de Deus, os bons e os maus momentos virão, mas a estabilidade neles é que fará a diferença. Outra coisa que esse texto aqui nos diz: orai sem cessar, orai sempre. Criança tem esse viés de ser inconstante nas coisas. Ora gosta de um brinquedinho, ora despreza aquele brinquedo, vai para outro. Não, nós, como crianças grandes, nós precisamos amadurecer e tomar a oração como um hábito incessante. A oração não é só aquele momento de solitude, aquele momento de quarto fechado. É você no seu carro, você está orando. Você está no seu trabalho aí, você está orando. Está com a família, você está orando, sempre ali com os seus pensamentos, ali em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Outra coisa que aprendemos é sempre ser gratos. Aqui está nos dizendo que sempre dar graças, no verso 18. Olha só, a criança a gente não fica ensinando. Ela ganhou alguma coisa de alguém, a gente ensina. Como que diz? Aí ela, obrigado. Não é assim? Quantas bênçãos nós recebemos já hoje? São 9h35. Quantas bênçãos nós já recebemos hoje? O dom da vida, respirar, a saúde, a família. Seja grato em todo o tempo. Se a gente anda murmurando, a murmuração é o mesmo que dizer que Deus errou. Então, nós não podemos incorrer nesse erro. Outra coisa que nós podemos pensar aqui sobre esse texto é o que está aqui no verso 19, que eu quero ler com vocês, e diz assim: não apagueis o Espírito. Nós precisamos renovar essa chama do Espírito Santo o tempo todo na nossa história. Nós precisamos estar ali sempre buscando de Deus aquilo que vai ser ali o combustível para a nossa própria vida, para a nossa motivação, para essa pulsão de vida. Mas isso é só quem é maduro que vai ter. As crianças sempre dependerão de alguém. Agora, quando nós crescemos, nós mesmos já damos conta daquilo que nós temos que fazer, não é verdade? Outra coisa, aqui o verso 20, olha que texto lindo, gente, esse texto é maravilhoso. Não desprezeis as profecias. Sem contar o aspecto espiritual, nós temos que pensar aqui, se a gente despreza a profecia, a gente despreza o conhecimento, a gente despreza o aprendizado. Quantas crianças não querem ir na aula porque estão com dor de caspa? Criança nem tem caspa, né? Mas aí dão qualquer motivo para não ir à aula. Alguns gostam de ir por causa do ciclo social. Não, a escola é um lugar para aprender, não é assim? Então, nós precisamos também aprender sempre. Não é porque chegamos na fase adulta que não temos que fazer um curso, não temos que aprimorar, não temos que especializar em alguma coisa. Leitura. Quantas vezes nós deixamos as leituras? Eu ouvi nesses dias passados um irmão dizendo que enquanto ele era jovem, ele lia pelo menos um livro a cada 2 dias. E aí depois que ficou velho ele parou. Por quê?
deixou ali de querer aprender? Saber é poder, querer não é poder. Então, nós temos que aprender sempre. E aqui, para a gente ver, é sempre reter o que é bom. Muitas coisas virão. Redes sociais, por exemplo, nos ensinam um montão de coisas ruins e outras boas. Agora, nós precisamos ouvir, ler, aprender, entender o nosso meio, mas nós devemos reter aquilo que é bom. Reter é quando passa pelo filtro aqui da mente e desce para o coração, para fazer parte da gente. Então, reter o aprendizado, reter o conhecimento, reter ali as formas de relacionar-se bem com os companheiros, com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família, com os familiares. Nós precisamos entender esta maturidade. E para fechar, está aqui no verso 22, reter ali, abster de toda forma de mal. A sabedoria nos ensina que a gente tem que tomar determinados cuidados e prudência. Algumas coisas não são o mal propriamente dito, mas estar perto, estar próximo ou dar o ar que se está fazendo pode ali parecer que é a aparência do mal. Então nós precisamos deixar isso de lado. São aqueles pensamentos ruins, aqueles comportamentos que atrasam a nossa vida, aqueles pensamentos que nos sabotam, nós mesmos praticamos essa autossabotagem, nós sabotamos os colegas. Então, por isso, que depois de um Dia das Crianças maravilhoso, precisamos defendê-las, precisamos amá-las, mas nós também temos que crescer. Mais um dia veio e nós precisamos ainda crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, vamos crescer, mas ainda com aquele espírito de criança, não é isso? Então, vamos orar? Papai do céu, não é assim que a criança ora? Então, Papai do céu, nesse dia tão gostoso, 13 de outubro, um dia que nós acordamos com novos brinquedos. Os brinquedos que ganhamos ontem, hoje nós vamos usá-los. E nós queremos, ó Deus, fazer dos dons, o dom da vida, o dom, ó Deus, da saúde, o dom de conhecer o Senhor, algo que nos remeta a esse crescimento. Queremos crescer, ó Deus, em todo o tempo e que o Senhor, como esse tutor, nos mostre o caminho para que a gente continue ereto ali, ó Deus, diante das circunstâncias, mas, ó Deus, escolhemos estar sempre de joelhos diante do Senhor. Eu quero abençoar a família que nos assiste, eu quero abençoar os irmãos agora que estão do outro lado da telinha, sejam quais forem as suas necessidades, que essas necessidades, todas elas, sejam supridas pelo Senhor e que hoje, de fato, seja um dia marcante. Eu abençoo a família brasileira, eu abençoo, Deus, a nossa nação e eu abençoo, Deus, todos que nos assistem agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.